Isso porque entre os 6 principais auxiliares de alto escalão nomeados pela ministra Simone Tebet para a pasta de Planejamento e Orçamento, só um segue no cargo até agora, que é justamente o secretário executivo Gustavo Guimarães, que ocupa o equivalente ao cargo de número 2 da pasta. Esta matéria está em destaque no site da CNN Brasil. Todos os demais secretários, como Renata Amaral, Paulo Bijos, já deixaram seus postos. A saída mais recente foi de Sérgio Firpo, que foi confirmada ontem, quarta-feira. No caso dele, a motivação é uma grande insatisfação em relação a convencer outros setores do governo a fazerem aquilo que a pasta dele cuidava, que era o chamado Spending Review, que seja justamente rever os gastos do governo e, com isso, melhorar a eficiência do uso do dinheiro público. De acordo com a apuração da CNN, Sérgio Firpo não foi o único a deixar o cargo insatisfeito com as dinâmicas do governo Lula. Pessoas próximas do dia a dia do ministério indicam que a dificuldade para levar à frente agendas da pasta frustrou parte desses auxiliares. Essa informação que foi apurada pela Cristiane Norberto e pelo Danilo Moliterno. E, diante de tantos desgostos ali, propor ideias, propor medidas e isso não ia para frente, acabou levando esses técnicos, essas pessoas, alguns, como o caso do Sérgio Firpo, saídos da academia, da universidade, a preferirem voltar para suas atividades originárias. Apesar do reconhecimento técnico da equipe escolhida por Simone Tebet, a avaliação, a apuração é que falta espaço para a articulação política da pasta dentro do governo Lula. Mais uma vez, Vitor Irajá na tela comigo, porque, Irajá, isso demonstra muito do quanto, a despeito de boas intenções da própria ministra e da equipe que ela formou, de fato, Sérgio Firpo é uma das pessoas com maior conhecimento desta área de spending review, de avaliação de políticas públicas e revisão dos gastos, que era esta área que ele dominava. Também havia a primeira dessa camada mais próxima de secretários a deixar o cargo foi Leani Lemos, que tinha grande trajetória como secretária de Planejamento lá no Rio Grande do Sul. Vai se percebendo ali algumas dificuldades, pessoal aparentemente cansado de dar murro em ponta de faca em levar esta agenda de melhor eficiência do gasto público e de revisão dos gastos do governo federal. São nomes realmente de bastante prestígio, né? Prestigiados, Yuri, assim como também a Paulo Bijos, também, que deixou também o cargo, né? Também lotado na secretaria, no Ministério do Planejamento. Agora, o que é sintomático, Yuri, é exatamente a manifestação, a nota oficial vinda do próprio governo, dizendo um pequeno trecho, que Firpo foi o responsável por estruturar a secretaria com foco na avaliação e acompanhamento de políticas públicas e na revisão de gastos, compromisso assumido com a ministra Simone Tebet. Ele ficou meio sem função. Isso porque depois daquela apresentação, inclusive, de um pacote de revisão de gastos públicos pelo ministro Fernando Haddad, evidentemente um trabalho em conjunto com o Ministério do Planejamento de Simone Tebet, aquela proposta ela já foi inclusive diminuída, esvaziada no Congresso Nacional, e a própria projeção de gastos, ou melhor, de cortes de gastos feita pelo governo, de 70 bilhões de reais em 2 anos, ela não foi corroborada pelo setor privado. Tanto Santander quanto a Warren Investimentos, por exemplo, mensuraram ali uma economia na ordem de 45 bilhões de reais nesse mesmo período apontado pelo governo de 2 anos. Ou seja, a agenda de Simone Tebet ela foi completamente esvaziada nesse momento e os técnicos que compunham exatamente essa equipe não tem muito o que fazer. Isso porque o próprio presidente Lula, como a própria ministra Gleisi Hoffmann, já admitiram que qualquer tipo de nova iniciativa em que envolva algum tipo de revisão do ponto de vista fiscal, não está na pauta do governo. E a própria ministra Simone Tebet, você disse, lotada de boas intenções do ponto de vista dessa revisão de gastos, ela teve a sua agenda esvaziada e admite, inclusive, publicamente, que o próximo governo é que vai ter que discutir, por exemplo, algum tipo de agenda que envolva a revisão dos gastos públicos e também a impossibilidade de que o próximo governo governe com as atuais regras que tangem ali o novo arcabouço fiscal, que estão
sob a égide do novo arcabouço fiscal. Isso com essa perspectiva, inclusive, Yuri, de uma limitação do ponto de vista de gastos discricionários, aqueles gastos que o governo pode escolher para onde vão, e o governo vai ter uma margem do ponto de vista orçamentário ínfima, a partir, inclusive, do futuro muito próximo, 2027. Ou seja, não há muito o que ser feito. Simone Tebet tem uma agenda do ponto de vista de revisão de gastos tributários, por exemplo, também de avaliação de pessoal. E outra coisa, esse assunto, de acordo inclusive com deputados com quem eu conversei, por exemplo, envolvendo a possibilidade de uma reforma administrativa ou da revisão exatamente do tamanho do Estado, dos gastos com a máquina pública, isso foi completamente censurado pelo governo federal, que não quer discutir uma reforma administrativa em âmbito maior.